Carrão Imóveis, aproximando pessoas e valores. Sicredi, gente que coopera cresce. Varejão Popular, sempre buscando melhorar para melhor atender. Denk Modas, a vitrine das grandes promoções. Farmácia São José, Vida Farmácias. Dona Irene, sabores e eventos. Winners English School, escola de inglês. Sistec, solução para informática é com a Sistec. Central de Jornalismo da Rádio Portal Sul FM apresenta o projeto Debates Eleições 2016. Dia 21 de setembro, os candidatos a prefeito por Pedro Osório. Dia 22 de setembro, os candidatos a prefeito por Cerrito. A partir das 8 horas da noite, com transmissão simultânea pelo site pedroosório.net e Rádio Clube Pedro Osório, em parceria com a Assistec e o jornal A Opinião. Você é nosso convidado. Debate Eleições 2016. Produção e apresentação do jornalista Ian Lima. Depois do Diogo, pergunta você. Primeira pergunta para você, e assim por ordem, tá bem? Aquela ordem é só para ordem de escolha. Voltamos então, estamos no terceiro bloco do debate Eleições 2016. Este debate é promovido pela Rádio Portal Sul FM, o site pedroosório.net, com o apoio do Jornal Opinião e da Assistec. Estão conosco os candidatos da coligação Unidos por Pedro Osório, o Schola, Diogo Gil do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Luciano da coligação Pedro Osório, cada vez melhor. Eles agora, neste bloco, formulam a pergunta. Eles é que vão formular a pergunta, mas o tema é sorteado. Nós escolhemos agora pontos de Pedro Osório, conhecidos de todos. Vou ter esse sinal web aqui, o pessoal pega na câmera. Muito bem, pegou aí. A Ponte do Trem, a Igreja Matriz São José, a Praça Antônio Satialã, a Praça dos Ferroviários, a Ponte sobre o Rio Piratini, CTG Fogo de Chão, o Clube Piratini, Ferroviário Futebol Clube, o Ginásio de Esportes 3 de Abril e a Estação de Pedro Osório são alguns dos pontos conhecidos aqui em Pedro Osório. Vocês podem agora escolher um deles. Os que estão marcados já foram definidos nas questões anteriores e não vão se repetir. Portanto, vocês não podem escolher a Igreja Matriz São José, a Praça Antônio Satialã, nem o Ginásio de Esportes 3 de Abril, que já correspondem às situações anteriores. Neste momento, o candidato Schola vai fazer uma pergunta para o candidato Diogo, com direito à réplica e à tréplica. O candidato Schola terá 1 minuto para formular a pergunta, o candidato Diogo terá 4 minutos para responder, depois o candidato Schola tem 1 minuto para replicar e o candidato Diogo tem 1 minuto para tréplica. Ok? Sendo da mesma maneira, vocês podem, o candidato Schola vai perguntar, então ele escolhe o tema, escolhe o local. O CTG Fogo de Chão, escolhido pelo Schola, corresponde à cultura. Então, nós vamos para a área da cultura. A cultura em um município passa pelo resgate de sua história, da sua origem, dos seus valores, que pode e deve ser demonstrado através da arte. Desenvolver um projeto cultural municipal é sempre um desafio, pois muitas vezes o poder público considera festas e balada um evento cultural, e definitivamente não é. Caso o senhor seja eleito, o que pretende fazer para fomentar a cultura no âmbito do município, considerando a participação de todas as artes em todos os segmentos da nossa sociedade? Candidato Schola, aqui desculpa, eu fiz a pergunta, eu li o texto fazendo a pergunta. Aqui é ele que elabora a pergunta sobre cultura. O candidato Schola tem 1 minuto para elaborar a questão sobre cultura. Esqueçam o meu texto aqui anterior. O senhor tem o candidato Diogo Gil. Candidato Diogo Gil. A pasta da cultura promove o planejamento e fomento das atividades culturais.
valoriza as manifestações culturais que expressam a diversidade, preserva e valoriza o patrimônio cultural do município, promove o intercâmbio cultural com outras cidades, entre outras atribuições. Nossa Pedro Osório tem como atrativo maior a festa da melancia e o nosso grande terra e cor da canção nativa, entre outras. Caso o senhor seja eleito, quais as suas diretrizes para a área da cultura, já que entendo ser uma atividade muito importante para o desenvolvimento e o intercâmbio cultural no município com outras cidades também. Então eu lhe pergunto quais as suas diretrizes para a cultura, candidato Diogo Gil. Candidato Diogo tem 4 minutos para a resposta. Primeiro eu vou fazer um pequeno comentário sobre a parte dos recursos federais que o candidato Schola falou antes. Ele disse que recebeu metade. Então por que tu não fez metade? Outro comentário. Afonso Ram está lá no Lava Jato, te orgulhas de Afonso Ram? Cláudio Caldas, na eleição passada, te falou, ele quer ter o assessor, não sei por que nessa eleição. Mandou te falar de propostas e não ficar nesse discurso de quem fez e quem não fez. Só um lembrete do teu próprio assessor na eleição passada. Quanto à cultura, primeiro também, a cultura, o teu presidente ele extinguiu o Ministério da Cultura. Era um pouquinho estranho para ti que é do PMDB, né? Lembrar também do teatro, que foi projeto do governo do Funari, lá onde é a Casa da Cultura, na esquina da Rua das Flores, que todos nós sabemos. Que no teu governo, 2 mandatos, não teve continuidade. Agora está pedindo a 3ª chance para fazer. Outra coisa que podemos falar sobre cultura. Cultura não é festa. O Miguel se enganou, acabou lendo a pergunta e mais uma vez a gente ouviu isso. Cultura não é festa. Festa, coisas que tu fez, durou um dia, uma noite, no máximo um final de semana. Se a gente parar para pensar de coisas concretas que ficou da cultura ou de qualquer área, não vamos lembrar de 2 mandatos seu. O pessoal que está em casa, por favor, dá uma pensada em algo concreto do governo do Schola. Não lembrou ainda? Pensa mais um pouquinho. Não deve ter lembrado. A cultura, o governo Funari fez um projeto ótimo para restaurar a Casa da Cultura, para instalar lá o teatro, artesanato, várias apresentações. Temos apresentações hoje do Dandô, sendo lá no GV Municipal. Podia ser aonde? Podia ser lá na Casa da Cultura, que não desse continuidade. Eu vou falar um pouquinho do meu plano de governo agora. No meu plano de governo, coloquei: vamos restaurar o prédio localizado na esquina das Ruas das Flores, para fazer a Casa da Cultura. Coloquei que a Casa da Cultura, além de comportar manifestações artísticas e culturais de vários formatos, também vai possuir local destinado ao comércio de produtos de produção local. Algo que já podia estar acontecendo há muito tempo, porque em 2 oportunidades, tanto sua quanto do PT também, não deram continuidade ao projeto do Funari, ao projeto daquele teatro. Precisamos debater, precisamos criar um calendário de eventos. Cultura não é festa, repetir isso, mas temos as festas municipais, e essas festas, quem tem que dizer é o bairro, quando que ele quer, aonde que ele quer, de que maneira que ele quer. Em relação ao carnaval, precisamos ter um carnaval de referência, que nem já foi antes. Uma vez eu ouvi dizer que o carnaval de Pedro Osório foi referência para o carnaval de Arroio Grande. Não acreditei, fui atrás e várias pessoas me disseram: temos que ter de novo um carnaval referência. Temos que ter um bloco de carnaval, uma escola de carnaval ativa o ano todo. Isso só é possível com o auxílio da prefeitura. A prefeitura não precisa custear, mas tem que assessorar, tem que dar maneiras de gestionar e gerar renda para essa escola de samba. Precisamos de uma biblioteca adequada, uma biblioteca que há vários governos a gente vê que está tirada, está com poeira, está com lixo. Uma biblioteca que não funciona, uma biblioteca que hoje em dia precisa ser ligada em uma plataforma na internet. Os alunos precisam ter acesso via internet, saber que livro está disponível, que livro não está. Precisamos fazer isso, uma política nova e maneiras novas de gerenciar, de administrar as coisas públicas, onde todos vão utilizar. Por isso, Schola, obrigado pela pergunta da cultura. Essa área,
Tu talvez até ache que seja bom, mas só fez festa, coisa que dura um dia, no máximo um final de semana, em 2 oportunidades. Candidato Diogo, encerrar com o tempo. O candidato Schola tem 1 minuto para a réplica. Bem, sendo eleito em 2 de outubro, vou resgatar a cultura do nosso município, hoje totalmente esquecida. Tivemos ontem, Diogo, o feriado de 20 de setembro. Eu não te vi no CTG, eu não te vi atrás dos cavalarianos, isso é cultura. Aliás, a maior cultura do nosso estado é a Semana Farroupilha, maior que o Carnaval. E eu não te vi, eu andei atrás dos cavalarianos, prestigiei, fui ao CTG, mas eu não vi lá. E eu acho que festa é cultura também. Falas do Carnaval, não é cultura? Falas do Terricor, não é cultura? Acho que é, e é uma festa também. Não podemos desassociar o Carnaval, esses eventos, da cultura. Mas quero, para comemorar, em termos de eventos, pois o poder público pouco ou nada fez para auxiliar os cavalarianos na busca da chama crioula, bem como menosprezou o desfile dos cavalarianos e as bandas do CTG Futebol. Tempo esgotado, candidato Schola da réplica. Candidato Diogo, 1 minuto para a réplica. Tu não me viu, Schola, porque eu estava estudando, porque eu estava trabalhando, porque eu estava fazendo outras coisas, porque eu sou tradicionalista. Eu já busquei 3 chamas, eu já participei do movimento tradicionalista, eu já participei, eu sou. Tu, o que tu fez pela cultura? Tá pedindo a 3ª chance para fazer alguma coisa? Se em 2 vezes tu não fez pela cultura, em um momento que não existia crise financeira, tu vai fazer hoje pela cultura? A cultura que o teu governo Temer foi o primeiro corte dele, hoje numa crise financeira tu vai fazer? Tu não fez em 2 chances, Schola. Tu não fez 2 vezes que fosse prefeito, tu vai fazer agora. Vai dizer para quem que tu vai fazer? Quem vai acreditar que tu vai fazer a tua 3ª chance? Todos nós sabemos que tu não vai fazer nada pela cultura. O pessoal vai fazer, eu vou fazer, o Leonardo vai fazer, essa militância que está na rua, que acredita numa política nova, vai fazer. Porque nós vamos fazer, nós fizemos. Temos esgotado o candidato Diogo. Agora é o candidato Diogo que pergunta para o candidato Luciano, seguindo a ordem B para C. Candidato pode escolher um dos pontos de Pedro Osório que se refere a um tema. Estação de Pedro Osório. A estação de Pedro Osório corresponde ao desporto. Então o candidato Diogo pode fazer uma pergunta para o candidato Luciano. 1 minuto para a pergunta. Luciano, o governo do PT foi muito fraco nessa área. Uma das poucas em que o governo Schola, acredito que foi melhor. Teve algumas tentativas de recuperar esse problema. Numa delas, inclusive, tu estavas trabalhando na prefeitura. Já ouvi nessa eleição até discursos teus falando da parte do esporte, do desporto. Algumas coisas que eu concordo, como o projeto Viva a Vida, acho que é um maravilhoso projeto, mas eu quero ouvir de ti, Luciano. Quais são tuas propostas? O que tu pretende fazer pelo desporto? E por que não aconteceu antes o esporte e o desporto no município? Por favor, Luciano. O candidato Luciano tem agora 4 minutos para responder à pergunta. Candidato, 4 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, eu quero esclarecer aqui ao candidato Schola que o senhor vice ele não falou a verdade ali, que emenda em relação agora à política é fácil dizer que está aí, que está pronta para ser colocada em prática, né? Em 2012 nós tivemos uma emenda aí que estamos esperando até hoje, 300 mil, do deputado federal, seu Moreira, que o senhor deve lembrar muito bem disso. E que inclusive o seu vice, ele está aqui, ele não queria ser seu vice, mas enfim, né, a coligação montaram isso aí. Enfim, Diogo, colocando a tua resposta em relação ao esporte, eu como desportista, eu iniciei na Sociedade de Pedro Osório no esporte, e eu acho que, tenho certeza que a gente precisa fazer mais pelo esporte. E um governo, ele é feito de prioridades. Desde o início do governo, tem sim
o projeto Viva a Vida, que hoje mais de 100 crianças, elas vão lá, elas têm a educação, elas praticam o esporte e vão para casa contentes e felizes. O projeto Taekwondo também teve em todo o nosso governo. Foi realizado no início do governo, do nosso governo Sebinho, o campeonato de futebol de salão que eu joguei em 2009. Teve o campeonato de futebol de campo, Copa Justiniano, Fernando de Oliveira, enfim, teve sim prática de esporte. E nós vamos, em parceria com o Clube Piratini, com o Esporte Clube Ferroviário, com outras equipes, fazer um campeonato interbairros, junto com Santa Teresa, resgatar o Popular, a Brasília, enfim, o Piratini, Esporte Clube Ferroviário. Nós vamos buscar para fazer campeonato de campo. Vamos buscar também o recurso para colocarmos, porque hoje o ginásio de esporte 13 de abril, ele não está totalmente interditado. Ele está com a capacidade dele reduzida, tanto que existe a prática no esporte hoje. Nós vamos sim buscar recurso para liberar o ginásio de esportes 13 de abril. Vamos incentivar também os esportes de praia. Realmente nós tivemos um problema que para tu ver, nós não tivemos nem a segurança da Brigada Militar. Ela não nos deu segurança suficiente, porque deu uma confusão, enfim. Mas nós vamos sim organizar campeonato de praia, nós vamos organizar esportes de trilha e nós vamos manter todos os projetos que hoje já tem, e nós vamos fazer mais sim. Em relação a todos os esportistas do nosso município, vocês podem ficar tranquilos. Eu quero aqui já convocar, e o que eu tenho feito, isso é convocar os meus amigos para me ajudarem a gente resgatar o esporte. Hoje nós temos também o mountain bike, que foi um sucesso. Hoje nós tivemos também, durante a festa da melancia, o Veloterra, que é um esporte que traz pessoas de todo o estado, de todo o Brasil e até de fora do nosso país. E nós queremos sim manter e ampliar cada vez mais o esporte no nosso município. E eu, como desportista, nós vamos sim termos uma equipe qualificada que vai cuidar sim do esporte, para que nós resgatemos e façamos cada vez mais. Não foi deixado de fazer, foi feito sim durante o governo Sebinho. Ele deu prioridade, mas não deixou nunca o projeto Viva a Vida e o projeto Taekwondo. Então nós vamos fomentar todos esses esportes e queremos sim dar apoio a esses esportes hoje no nosso município. Tempo esgotado. Candidato Diogo tem 1 minuto para a réplica em relação à pergunta que ele fez. Vamos parar para pensar em duas modalidades de esporte que agrada a maioria de Pedro Osório: o futebol e, respondendo ao Chola também, rodeio. São duas, porque o rodeio também é esporte, para quem não sabe. São duas modalidades que com certeza abrange toda a cidade de Pedro Osório. São duas coisas básicas. Temos que fazer futebol e rodeio. É o que Pedro Osório gosta, é o que temos que fazer. Precisamos dialogar com Pedro Osório. Dentro do desporto, eu lembro de uma pista de skate que foi feita há pouco tempo em Pedro Osório. Essa pista de skate, os skatistas opinaram onde ela ia ser. Eles opinaram de que maneira eles queriam andar de skate, se é um skate vertical, se é um skate horizontal, street. Não opinaram. Precisamos conversar com a comunidade, saber o que ela precisa e só assim fazer as coisas. Não fazer para dizer que foi feito, que veio emenda ou algo do tipo. O pessoal, a proposta dele é reformar o ginásio, ampliar o projeto Viva a Vida, apoiar os atletas. O candidato Luciano tem 1 minuto para a tréplica. Diogo, nós vamos sim conversar com a nossa comunidade. Acabei de falar que a gente vai trazer as pessoas para o nosso lado para conversarmos e incentivarmos essas pessoas a nos ajudarem nessas práticas esportivas. Concordo plenamente que a prática do rodeio, e isso está também aqui na nossa cultura, está no nosso projeto, um incentivo ao rodeio. Enfim, o skate nós seguimos normas,
Hoje ele foi realizado ali a pista de skate por normas, então já é uma prática também de esporte. Ainda ontem, eu atravessando a rua ali, conversando com alguns skatistas, e eles conversaram falando que tinham gostado muito da pista, que era boa, que eles corriam risco no asfalto. Enfim, nós vamos sim conversar com a nossa comunidade para que todos eles opinem e estejam junto com a gente na decisão das práticas esportivas do nosso esporte. As nossas praças, a Praça da Criança também é um esporte. Tempo esgotado, candidato, vamos a mais uma rodada. Nesse minuto, nós estamos com, eu não estou conseguindo visualizar ali, nós estamos com 85 visualizações via internet, fora o acompanhamento via Rádio Portal Sul FM, da nossa grande audiência em Pedro Osório e Cerrito. Vamos a mais uma rodada e agora separar. O candidato Luciano pergunta para o candidato Schola com tema específico. Pode escolher, candidato Luciano, dos pontos turísticos ou esportivos ou culturais do município de Pedro Osório, como que? Ponte do trem. A ponte do trem corresponde ao funcionalismo público. Então, o candidato Luciano pode fazer uma pergunta para o candidato Schola relativo à questão do funcionalismo público municipal. O candidato Luciano tem 4 minutos, tem 1 minuto para fazer a pergunta, perdão. 1 minuto para fazer a pergunta. A partir de agora, sobre funcionalismo público. Candidato Schola, eu vejo falar bastante em respeito ao servidor público, em carinho e tudo mais, enfim. Eu quero saber quais são as suas propostas, que a partir, se o senhor for prefeito, que eu acho que não vai ser, que não será, eu quero saber quais são as suas propostas aos servidores públicos, fora o respeito que o senhor se refere, muito a eles. Eu acho que respeito a gente tem de berço, mas a gente precisa ter propostas, a gente precisa ter planos para servi-los. Então, a partir de agora, quero que o senhor responda a pergunta em relação aos servidores públicos. Candidato Luciano. Só um pouquinho, candidato Schola, para fazer. Tá? Só tem 4 minutos, o senhor tem direito a 4 minutos para. A partir de agora, o senhor tem 4 minutos para a resposta. Candidato Luciano, o ambiente de trabalho dos servidores públicos no município nem sempre atualmente é pautado por relações sadias, construtivas ou ainda se prevalece o senso de trabalho em equipe. Como prefeito de Pedro Osório, a partir do dia 1º de janeiro de 2007, assim como fiz durante o meu governo, quero continuar a agir com os nossos funcionários públicos da mesma maneira como agi nos 8 anos em que fui prefeito. Quero dar melhores condições de trabalho para os nossos funcionários, manter um diálogo permanente com todos os nossos funcionários, com todos os sindicatos e categorias. Valorizar o servidor público é um dever do mandatário do município. Quero fazer curso de capacitação com remuneração digna, reajustar o valor do vale-refeição, que eu entendo hoje ele é muito baixo. R$ 88 para cada funcionário, acho muito pouco, e quero estender aos conselheiros tutelares, que hoje não recebem esse vale-refeição, e aumentar, né, o valor, porque ajuda muito, né, o nosso funcionário na parte salarial. Atualmente somos sabedores que o funcionário público é tratado sem o devido respeito, infelizmente. Por perseguição política, no governo Cebinho, alguns funcionários foram obrigados a ingressar na justiça para serem reintegrados ao quadro, em total ato arbitrário do chefe do Poder Executivo. Perseguição aos funcionários com mais de 50 processos administrativos que existem lá na Prefeitura. Então, eu entendo que essa relação com o nosso funcionário não é sadia e prejudica a nossa população de Pedro Osório. Então, candidato Luciano, eu quero te dizer que nunca
tive problema com nenhum funcionário durante os 8 anos. Diziam que eu dava colher de chá, que eu fazia aquilo. Nunca dei nada para eles que eles não merecessem. E quero continuar fazendo isso durante os nossos 4 anos em que governaremos a nossa Pedro Osório. O funcionário tem que ser um aliado do governo. Não pode ter uma relação pautada por perseguição, pautada. Se houver necessidade, ela deve ser feita. Mas como eu não fiz nenhuma, como é que o atual governo fez 50? E entendo, Luciano, que me parece, eu vejo falar, que a tua personalidade é muito parecida com a do nosso atual prefeito. É verdade. Tu ris, das risadas, sim, mas é verdade. Muitas pessoas me falam, viu? Inclusive, um dos teus coordenadores te aconselhou a não te candidatar, porque tu brigarias com o atual prefeito numa semana. É verdade, tu sabes disso. E tu me disseste pessoalmente isso, que não serias candidato a prefeito, porque não era isso que tu pensava. Onde tinha um funcionário, precisava de um funcionário, tinha 3. Isso tu me disse pessoalmente. Numa janta em que me convidasse para ir lá. Não é a minha praia, me lembro com essas palavras, Luiz. Então não quero ser candidato, porque entendo que na prefeitura o funcionário teria que ter menos número. Isso tudo tu me dissesse nessa janta. Eu entendo diferente, entendo que tem que se ter uma relação muito amistosa com o funcionário, tratá-lo com dignidade, com respeito, com carinho, e é isso que eu faço, não só com o funcionário, mas com todas as pessoas com quem eu tenho contato. E sempre fui assim e serei nos próximos 4 anos, se chegar à prefeitura de Pedro Osório. Então, Luciano, te respondendo a respeito dos funcionários, acho que tem que ser tratados com o maior respeito, porque eles exigem isso. Tempo esgotado da resposta, o candidato Luciano tem 1 minuto para a réplica. Candidato Schola, respeito, o ano de 2008, seu salário básico era 412, era abaixo do salário básico, era R$415. R$415, o senhor pagava 412. Isso é respeito ao funcionário. Hoje, o nosso vale é 88 com desconto, mas na sua época era 42. E outra coisa, candidato, quero aqui falar um pouquinho, já está me falando em respeito e briga, isso. O seu candidato a vice hoje, há 40 dias atrás, me falava que o senhor não podia de forma alguma ser candidato a prefeito, a reeleição, porque o seu governo foi um desgoverno, o senhor não tinha feito nada no município, e isso a comunidade nos diz pessoalmente, e todo mundo sabe que o seu vice também dizia isso, que o seu governo não fez realização nenhuma no município. Muito bem, candidato Schola tem 1 minuto para a réplica. Bom, a pergunta era a respeito do funcionário público, não é, o candidato Luciano Lano. Mas eu quero dizer que na convenção do PDT, nenhum do diretório quis se coligar com o teu partido, o PT. Tu sabias disso? É verdade, sim. E outra coisa, R$35 te pega assim, ó, vem mais preparado para o debate. Iniciou com R$60 vale refeição no meu governo, cara. E fui eu que iniciei. Agora tu vai falar em 35, viu? O coordenador Bira saiu do PT e foi para outro partido. E disse que jamais coligaria com o PT. E hoje é um descoordenador da tua campanha. Então, acho uma coisa, só que a pergunta é feita a respeito do funcionário público. Então, acho que nós desviamos um pouco, mas eu te respondo, né? Porque tu desviou a pergunta e eu fui obrigado, né? A partir para uma resposta que seja verdadeira. Muito bem, encerrado essa rodada, nós agora vamos seguindo o bloco 3. B pergunta para A. Então, o candidato Diogo Gil faz uma pergunta com um tema específico para Schola, que é o candidato A, por sorteio. O candidato Diogo pode escolher um dos locais de Pedro Osório que não foram ainda indicados, por favor. Ponte do Rio Piratini. A ponte do Rio Piratini corresponde a obras e saneamento. Então, a pergunta deve ser, Diogo, relativa a obras e saneamento. E o candidato Diogo tem 1 minuto para formular uma pergunta
sobre obras e saneamento. Show. Sobre obras e saneamentos, sem dúvida alguma, foi a tua pior área, no primeiro e no segundo mandato. Acho que concordas, mas a maioria da população concorda. Eu quero saber qual é o teu projeto para obras e saneamento, mas por favor, sem citar da mesma maneira que citou o Afonso Ran, que está na Lava Jato, sem citar político corrupto, político que está em investigação ou político que já foi provado que é corrupto. Quero saber o que vais fazer ou o que vais tentar fazer pela terceira vez, porque em 2 mandatos tu não fez nem obras nem saneamento. O que tu vai fazer agora se tu for eleito, Schola? A terceira tentativa. Um pouquinho, candidato Schola, só um minuto para que nós possamos ajustar o cronômetro. O senhor tem direito aos 4 minutos para a sua resposta. Agora sim, o candidato Schola responde sobre obras de saneamento. O candidato Diogo Gil, o senhor tem 4 minutos para a resposta. Muito bem, candidato Diogo Gil. Tu disse que tens 24 anos, tu era talvez um pouco jovem, e talvez não disseram para ti que eu construí mais de 250 casas em Pelas Horas. Deve ter algum familiar teu que tenha uma casa feita por mim em Pelas Horas. São 133 ali no bairro Paraíso, no bairro Novo Tempo, e 101 se tu passares lá no bairro Paraíso, tá? Então, eu acho que é uma obra importante, viu? Reformas em casas, não sei se tu entrou em casas, se tu vai em casas de pessoas que necessitam de reformas, feito com recursos próprios da prefeitura, as obras de recuperação de casas. Essas obras que eu te falei de mais de 250 casas, isso eu consegui no governo do estado do Rio Grande do Sul e na Caixa Econômica Federal. Então lá, se tu passares em Pedro Osório, dá uma volta, sai um pouquinho ali da tua zona, vai ali perto do Paraíso, que tu vai ver 101 casas que eu construí ali no bairro Paraíso e 133 no bairro Novo Tempo. Eu acho que isso é uma obra, né, candidato? O senhor não acha? Aí me responda se o senhor quer. Ali no bairro Novo Tempo, saneamento, se tu passares ali, pode ser a passo de carro, são 700 metros cada rua. Ali tem 3 fileiras de canalização. Eu acho que é um bom saneamento lá no bairro Novo Tempo. Passa lá que tu vai ver. Passa aqui no bairro Paraíso, nas casas novas, também fiz saneamento. Então, eu acho que o senhor está muito mal informado, atirando para tudo que é lado, porque nunca fez nada que eu saiba por Pedro Osório, entende? E pretende, né, atirando do Luciano, mas não vais atirar, porque vai levar, sempre que falares em verdades, tu vai levar a contrapartida, tá? O que eu pretendo fazer? Eu pretendo discutir Pedro Osório para frente, não o que foi feito para trás, tá? Então, o que acontece? Quero fazer pavimentação em todos os bairros de nossa cidade, de ruas e avenida. Quero construir praças, e construir durante o meu governo. Foi recuperada agora, essa semana, ali aquela praça do centro. Fiz uma quadra de esportes ali, não sei se tu praticasse ou não, que é uma obra ali em frente ao Banco do Brasil. A tela está toda arrebentada. Não vi colocar nunca um caminhão de aterro ali para melhorar aquela meninzada ali que joga futebol. Mas foi obra também que fiz. Então acho que tu deveria se informar um pouquinho melhor para não ficar tirando coisas assim ao vento. Quero melhorar sim a infraestrutura do campo municipal. Estive no veraneio, acho uma das coisas mais bonitas da nossa cidade, mas infelizmente aquele chapelão que nós fizemos ali, ele está jogado, ele não está cuidando. É outra obra também, não sei se tu vais à praia, mas ali foi durante o meu governo que eu construí. Quero fazer reformas e fiz 2 no ginásio 13 de abril. Tu é desportista, tu jogou futebol de campo lá no Piratini quando eu fiz o campeonato. Quero melhorar e pintei 2 vezes no nosso ginásio 13 de abril, fiz 8 campeonatos de futebol de salão. Então eu acho que foi uma obra importante também que eu fiz no nosso ginásio, que infelizmente hoje está totalmente atirado, tá? Quero promover a criação de reformas em casas, porque o senhor deve estar visitando também as residências. Tem residências que precisam, e
e nós vamos ajudar de novo essas pessoas que tanto precisam de uma reforma. Tem casas que são quase inabitáveis. Se tu estás visitando casa por casa, como eu estou visitando, tu vai ver que não são dignas certas moradias que tem na nossa cidade. E eu vou de novo ajudar essas pessoas como ajudei durante os meus 8 anos de governo. Tá? Quero viabilizar, talvez tu não saiba, aquela rua lá deve faltar 30 metros para diminuir a distância do Paraíso. Tempo esgotado, candidato Schola. Tempo esgotado das seus 4 minutos de resposta. O candidato Diogo Gil tem 1 minuto para a réplica. Schola, tu falou que fez casas, mas as casas que tu fez foram casas mal acabadas. Casa que não tinha forro, não tinha reboco, não tinha nada. Todo mundo sabe, eleições passadas, nos debates já foi dito, tuas casas foram casas mal feitas, mal construídas, não tinham condições das pessoas morar adequadamente dentro. Óbvio, tu teve 8 anos na prefeitura, se não citasse nada aqui, aí sim, era o fim mesmo. E eu com 24 anos, sem nenhum mandato, tu também fez mais do que eu, isso é evidente. Mas 2 mandatos, tu acha que tu fez, Pedro Osório? Dizer que recebeu metade do recurso, então por que tu não fez a metade das coisas? Não é justificação. Tu não teve projeto, tu não teve trabalho, não teve uma equipe boa para fazer obra e fazer saneamento. Isso todos sabem, isso é mais uma coisa que o teu vice já andou falando, porque ele não queria ser teu vice. Não sabemos por que ele é teu vice hoje. Por que existe esse conchavo, essa coligação? Tempo esgotado, Diogo Gil. O candidato Schola tem 1 minuto para a tréplica. Eu estava concluindo, né, então dizer que eu vou abrir aquela rua ali, a rua César Teixeira de Freitas, que eu acho que é uma obra importante que vai beneficiar os moradores lá do bairro Paraíso. Mas eu gostaria, candidato Diogo, que tu cuidasse do teu partido, deixa a nossa coligação, rapaz. Cuida do teu partido, pessoal, que não se comunica com ninguém. Eu acho que o isolamento hoje é a pior coisa que existe. E o teu partido não se coliga. Tu não tens um candidato a vereador, cara. Como é que tu vai governar o município sem ter um candidato a vereador? Tu já imaginou governar sem a Câmara Municipal? Será que é fácil? Tu acha que pode fazer isso? Então eu quero abrir aquela rua e quero também dar uma atenção muito especial à iluminação pública. Quero fazer com que tenha um telefone disponível para a nossa população, para quando tiver alguma lâmpada queimada, que ele use o 0800 para que o funcionário da prefeitura vá lá e coloque a iluminação. Tempo esgotado, candidato Schola. Nesse momento nós estamos na web com 63 participações, oscilando aí, né, de 80, 70, 60 participações via web. São pessoas que normalmente estão fora do município, mas também porque muita gente está assistindo nos comitês via telão, via TVs que foram colocadas lá pelos candidatos, e a grande maioria, nós imaginamos, está ouvindo pela Rádio Portal Sul FM também este debate eleições 2016. Vamos à última pergunta, candidato C, pergunta para o candidato B, é a última pergunta do bloco 3, com tema, eu espero, o candidato Luciano, o candidato C, ele escolhe um dos pontos de Pedro Osório, pontos turísticos e esportivos, a Praça dos Ferroviários, é isso? Praça dos Ferroviários, mais conhecido como Praça da Prefeitura para muitos, alguns não sabem que ali é Praça Ferroviária. Praça dos Ferroviários corresponde à saúde. Então, o candidato Luciano faz uma pergunta sobre saúde para o candidato Diogo Gil, encerrando esse bloco 3, em que todos perguntaram para todos e todos responderam de todos com tema sorteado. O candidato Luciano tem 1 minuto para formular a pergunta sobre saúde. Candidato Diogo, hoje a gente sabe que o nosso município está sendo feito um trabalho, uma realização muito grande na área da saúde. Cada casa que nós chegamos, conversamos, o atendimento às pessoas, à nossa comunidade, ele é muito importante, dito pela nossa comunidade. Né? Tem hoje um projeto, um programa importante que é o ESF, Estratégia de Saúde da Família, que no governo passado ele foi extinto e retomado em 2012 no nosso governo. Eu quero saber de ti, Diogo, quais são os teus projetos
para a saúde de Pedro Osório. Candidato Diogo Gil tem 4 minutos para a resposta. Nós vamos ajustar o cronômetro. O senhor tem 4 minutos para a resposta. Eu não posso deixar passar uma coisa aqui. Eu cuidar do PSOL, meu partido não tem Eduardo Cunha, meu partido não tem Temer, meu partido não tem sujeira nenhuma, não preciso cuidar do meu partido se cuida sozinho. Eu não tenho vereador. O que adianta eu ter vereador que está contrariado em cima do meu palanque? O que adianta eu ter vereador do PDT, que é um funarista que nem eu sou, que é um prisionista que nem eu sou, e está lá por uma obrigação, está lá porque um pequeno grupo sujou a imagem desse partido. E nem só o PDT, tem diversos partidos, diversos, é plural, diversas pessoas que não estão lá porque querem, não estão lá por convicção. O senhor sabe disso. Melhor não ter do que ter pessoas que não estão acreditando no projeto. Luciano, sobre a saúde, desculpa não entrei direto a ti. O governo do PT teve alguns problemas na saúde, problemas sérios. Quando eu estive no interior, várias pessoas me disseram que nem adiantava eu fazer a visita, porque eu votava em Arroio Grande, porque não estavam tratando da saúde em Pedro Osório, porque lá atendiam muito melhor do que Pedro Osório. Mudaram o título e cuidavam lá por conta própria da saúde. Não eram os veículos da prefeitura quem levava ou faziam os trâmites. Outro problema grave da saúde, que a gente vê que continua a eleição, o problema na marcação de fichas, problema na marcação de exames, é algo que precisamos mudar, precisamos dialogar com o bairro, dialogar com as pessoas, ver qual é a melhor maneira, a melhor ferramenta para agenciar esse serviço. Precisamos de uma gestão. Temos posto de saúde? Temos os agentes de saúde? Temos. Eu fui um agente de saúde. Trabalhei por pouco tempo na prefeitura de Pedro Osório, eu acho que 1 mês e meio apenas. Eu trabalhei como agente de saúde e sei da importância desse programa. E fiquei muito feliz em saber que esse programa voltou para Pedro Osório. Um programa que existiu no governo Funari, não existiu no governo do Schola e agora existe. Mas precisamos ampliá-lo, porque ele não está correto, Luciano. Se tu ganhar, ou se eu ganhar, nós temos que ampliar. E Schola, por favor, não extingua ele de novo se tu ganhar a eleição. Amplia ele. Temos 24 pessoas hoje trabalhando nele. Ele é o melhor que tem em Pedro Osório ligado à saúde. Mas precisamos ampliar. Acho que o Paraíso não está assistindo. Algumas visitas falam que foi tudo que é casa, né, pessoal? Eu fui tudo que é casa. Tem uma militância paga que vai tudo que é casa soltar panfleto. Eu fui tudo que é casa. E do Paraíso me reclamaram que não estavam sendo assistidos pelos agentes de saúde da forma que já foram um dia. Porque parece que a pessoa não está mais ou se mudou, algo do tipo. Não tenho certeza, mas acredito sim que a saúde, a agente de saúde é o melhor projeto que existe ligado à saúde e que tem que ser ampliado. De 24, 2 equipes, tem que passar para 3 equipes, umas 35 pessoas, 36 pessoas no mínimo. Projeto da saúde do PSOL dá um maior apoio à Santa Casa de Pedro Osório. Essa entidade precisa ter respeito. Dou graças a Deus também e ter no meu grupo, ter nos meus assessores, ter na minha coligação pessoas honestas, pessoas que não se envolveram em escândalos na Santa Casa, que nem em outras coligações existe. Imagina se uma dessas pessoas chega a ser secretário de saúde, que desastre vai ser para Pedro Osório. Obrigado pela militância que eu tenho, ser honesta, não estar respondendo processos na Santa Casa e em nenhum outro lugar. Precisamos na saúde criar junto à comunidade um planejamento de saúde. Precisamos do atendimento nos bairros. Precisamos reformar os prédios da saúde. Precisamos ampliar os postos de saúde, implantar a primeira infância melhor, o PIN. Candidato Luciano, tem 1 minuto para a tréplica da resposta. Candidato Diogo, nós, semana passada, domingo passado, estivemos no assentamento Novo Pedro Osório e conversando com algumas famílias e eles elogiando muito o trabalho realizado na saúde no nosso governo. Que antes tinha uma caminhonete antiga que eles rezavam para chegar ao destino a Pelotas ou enfim a qualquer outro lugar. Hoje nós temos um atendimento semanal da saúde e já tem comprado
uma unidade móvel que vai dar, sim, esse atendimento para o interior. E nós vamos, no nosso governo, nós vamos manter, vamos ampliar esse programa que é tão importante, vamos manter, vamos ampliar o atendimento à Santa Casa, que hoje o pronto-socorro, ele atende 24 horas por dia, que no passado não atendia as 24 horas por dia. Então nós vamos sim manter, ampliar e dar continuidade ao grande trabalho que foi feito na saúde hoje do município. Muito bem, agora o candidato Diogo Gil tem 1 minuto para a tréplica. Luciano, falar de antes não adianta nada. Todos sabemos que antes não tinha. Então não adianta falar comigo de antes. Vamos falar do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer no futuro. Precisamos de um plano de governo para a saúde, precisamos de propostas para a saúde. A chefe, sei da competência dela técnica, sei também que queres uma Pedro melhor, mas não querias ser candidato, que nem já foi dito antes, e a Gisele também não queria ser candidata. Se você acredita tanto nesse projeto do PT, esse projeto do Sebinho, eu acredito que eu posso dar continuidade a ele e posso ampliá-lo. Não vocês que não queriam, muito menos ainda o governo do PMDB, que já teve 2 chances, inclusive com a mesma pessoa, e não fez pela saúde. E quanto a Arroio Grande, eu tenho certeza absoluta, várias pessoas de minha confiança. Tempo esgotado para a tréplica. Esse terceiro bloco é encerrado agora. Nós vamos a um bloco de apoio cultural. Lembrando que do candidato estão... Opa, desculpa, vamos rever aqui. A assessoria está me dizendo que falta uma pergunta. Eu vou rever aqui. A para B, B para C, C para A. Esse aqui eu pulei aqui. Nós vamos a um bloco de apoio cultural. Eu vou rever. Se não tiver acontecido a pergunta, nós retomamos e o candidato Schola terá o direito de fazer a sua pergunta. Eu estava com o esquema aqui de A para B, B para C. Nós vamos agora verificar, né? A assessoria está reclamando e com direito. Se não, é que eu vou verificar se realmente não. Se falta a pergunta, nós no próximo bloco a gente retoma ela. Estão com os candidatos na assessoria do candidato Schola, o Antônio Carlos Silva Careca, Dr. Ricardo Alves, vereador Cal, candidato a vice. Na assessoria do candidato Diogo Gil, a Jordana Ramalho, o Christian Dias e o candidato a vice Leandro Carvalho. Na assessoria do candidato Luciano está o prefeito Sebinho, a Miriam Gonçalves e a candidata a vice Gisele Godinho. Leonardo Gonçalves. Leonardo Carvalho. Corrigindo, nós vamos a um bloco de apoio cultural. Voltaremos em seguidinha. Nós estamos fazendo o debate das eleições de 2016 com a parceria do site pedrosório.net, com o apoio do jornal Opinião, da Assistec, e estamos fazendo o debate entre os candidatos a prefeito de Pedro Osório. Amanhã estarão conosco os candidatos a prefeito de Serri. Fique conosco, nós voltamos em seguidinha, depois de um bloco de apoio cultural. Rádio Portal Sul FM nas eleições 2016.